eternamente eu cantarei, cantarei, eu cantarei as misericórdias do Senhor. Eternamente eu cantarei, cantarei, eu cantarei. Celebrai o Senhor porque Ele é bom, porque o coração de Jesus, aberto pela lança, é o santuário da misericórdia divina e o refúgio de todos os pecadores. São Boaventura. Amados irmãos e irmãs, que alegria celebrar o Domingo da Misericórdia. No domingo passado, celebremos a ressurreição, a Páscoa de Nosso Senhor. Hoje celebramos, na oitava da Páscoa, o Domingo da Misericórdia. O maior tempo de toda a igreja. O maior tempo para a humanidade. É um dia de muitas bênçãos, de muitas graças, de conversões, de indulgências. É o dia da misericórdia por excelência. Obrigado, Senhor, por nos permitir estarmos hoje experimentando a Tua misericórdia em nossas vidas. Rezemos também por muitos que ainda não Te conhecem, que não conhecem o Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia. Nos ajuda, Senhor, a ser sal da terra e luz do mundo, a experimentar, viver e cantar as Tuas misericórdias. Hoje, 12 de abril de 2026, celebremos o Domingo da Misericórdia. Meditemos o Evangelho de São João, capítulo 20, do 19 ao 31. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé lhe disse: Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa. E Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditar-te porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acreditardes que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, é uma grande alegria meditar este Evangelho. É uma grande bênção experimentar a misericórdia do Senhor neste dia da Divina Misericórdia. Celebremos um dos domingos mais belos de todo o ano litúrgico, o Domingo da Misericórdia. Esta festa é instituída por São João Paulo II no ano 2000 e no ano de 2002, São João Paulo II decretou também indulgências especiais para este dia. Ganha-se indulgência plenária nas condições normais que se cumpre
para se lucrar as indulgências, a confissão sacramental, a comunhão eucarística, orações segundo a intenção do Sumo Pontífice. Ao fiel que no segundo domingo da Páscoa, ou seja, o da Divina Misericórdia, em qualquer igreja ou oratório, com o espírito desapegado completamente da afeição a qualquer pecado, também venial, participe das práticas de piedade e honra da Divina Misericórdia. Pelo menos recite na presença do Santíssimo Sacramento da Eucaristia, publicamente exposto ou guardado no tabernáculo, o Pai Nosso e o Credo, juntamente com uma invocação piedosa ao Senhor Jesus Cristo misericordioso. Como, por exemplo, ó Jesus misericordioso, eu confio em ti. E várias outras frases jaculatórias dedicadas a Jesus misericordioso. Concede-se a indulgência parcial ao fiel que, pelo menos com o coração contrito, eleve ao Senhor Jesus misericordioso uma das invocações piedosas legitimamente aprovadas pela Santa Igreja. É um dia de muitas conversões, é um dia de muitas graças, meus irmãos. Aproveitemos para experimentar, viver e cantar as misericórdias do Senhor. Este evangelho de hoje nos apresenta Jesus ressuscitado que entra no cenáculo, apesar das portas fechadas, e diz: a paz esteja convosco. Esta não é uma saudação comum, é um dom da misericórdia, é o perdão oferecido àqueles que o abandonaram. Olhemos para os discípulos, para o que aconteceu nos últimos dias. A gente percebe aqui o coração deles como estão. Os discípulos estavam trancados por medo dos judeus e também por culpa. Eles haviam fugido, haviam negado, duvidado. Mas Jesus não vem com reprovação, não vem com cobrança. Ele vem com as graças, ele vem com as chagas abertas, sinais do amor que perdoa. Este grande ensinamento que Jesus traz, a misericórdia de Deus é maior do que qualquer pecado. A misericórdia de Deus, ela abranda qualquer coração, mesmo aquele petrificado pelo pecado, pelo ódio. Jesus mostra as mãos e o lado. Ele não esconde suas feridas, pelo contrário, são elas que curam, como diz Santa Faustina em seu diário. As chamas da misericórdia me queimam, desejo derramá-la sobre as almas. Irmãos, as chagas de Cristo são fontes abertas de misericórdia. E é delas que brotam os sacramentos, especialmente a confissão e a Eucaristia. Aqui na minha comunidade São Daniel Comboni, que eu sou o coordenador, todas as segundas-feiras nós fazemos a celebração da Divina Misericórdia. E a gente foca muito nesta questão da pessoa se preparar bem para a comunhão, se preparar bem para a abertura de coração, se preparar bem para interceder pelos outros. E nós sempre temos a prática de cantar Mãos Ensanguentadas de Jesus. Como é poderosa esta oração. Como são poderosas estas palavras. O inimigo não suporta. Quem canta com alegria, quem medita sobre as chagas de nosso Senhor, isso gera libertação, gera conversão, gera consolo, gera alívio, gera cura. Neste evangelho nasce o sacramento da reconciliação. A igreja recebe de Cristo o poder de perdoar os pecados. Não é apenas um símbolo, mas é algo real. É o próprio Cristo que perdoa através do sacerdote. Meus irmãos, isto é muito grande. Nós precisamos compreender isso de forma mais clara. Vamos nos decidir a acreditar em tudo o que a igreja diz e faz. Porque a igreja ela é sábia, porque a cabeça da igreja é Cristo. E eu já experimentei isso algumas vezes, e como isso é grande. O Domingo da Misericórdia é um chamado à confiança e à conversão. Olha o que acontece. Jesus aparece aos discípulos. Não estava Tomé. Depois ele aparece, porque Tomé havia dito:
Não acreditarei se eu não colocar a mão, se eu não colocar o dedo, se eu não ver a ferida. Jesus aparece 8 dias depois. E observe que esse dia da misericórdia foi instituído 8 dias depois da Páscoa. E o Evangelho é claro. 8 dias depois, Jesus volta. E ele não vem condenar Tomé, porque não acreditou. E ele chega e diz: coloque aqui o dedo na minha ferida. Levanta a mão, coloca no meu lado. E seja fiel. Isso é misericórdia. E Tomé, junto com os outros, também foi enviado. Ele também dá a resposta: meu Senhor e meu Deus. Nós, meus irmãos, também precisamos dessa resposta. Meu Senhor e meu Deus, eu confio em vós. Aumentai em mim a fé, a esperança e a caridade. Mas diante de algumas situações, para abrir os olhos dos irmãos, assim como Jesus fez com Tomé, seja fiel, chamar a atenção, é necessário também chamar a atenção, para que a pessoa perceba e se volte pela misericórdia. E se decida pela misericórdia. Mas nós peçamos a graça para não confundir as coisas. O sentimento de indignação, ele é um sentimento caro. Ele precisa ser mostrado para as pessoas. Porque Deus age constantemente e a todo momento de misericórdia. Mas ele não aceita o erro. É por isso que em muitas passagens do Evangelho, Jesus, ele está lá e ele fala duramente para algumas pessoas. Ele expulsa os cambistas do templo. E tantas outras situações que mostra indignação quando ele vê a dignidade de Deus sendo ferida. Quando ele vê os menores sendo os oprimidos. As pessoas distantes da fé pensando só na corrupção, no lucro, no enriquecimento, no dinheiro e tantas outras coisas que são o próprio do mundo. Jesus, ele chama a atenção por misericórdia. Meu filho, não é por aí. Meu filho, abra os olhos. O caminho é outro. Senhor, nos ajude a manifestar, sempre que é necessário, a tua justiça. A tua justiça. Para que despertemos e saiamos do erro. Então Jesus disse algo que nos alcança de forma bem direta. Felizes os que não viram e creram. Somos nós, somos chamados a confiar, mesmo sem ver. E esta confiança é a chave da misericórdia. Santa Faustina resumiu de uma forma belíssima. Quanto maior a miséria da alma, tanto maior é o direito à minha misericórdia. Está no diário. Jesus revelou a ela. Número 723. Vejam que esperança. Não importa o tamanho do nosso pecado, mas o tamanho da nossa confiança, da nossa fé. E a nossa postura de mudar de vida, de prometer não pecar mais. Por isso, neste Domingo da Misericórdia, a igreja nos convida a 3 atitudes concretas. Confiar em Deus, buscar a confissão e praticar a misericórdia. Este último, com obras, com palavras e com a oração. Porque quem experimenta a misericórdia de Deus torna-se misericordioso. Como é difícil manifestar o verdadeiro amor neste mundo. Santa Faustina, uma grande santa, uma mística. E o tanto que sofreu por receber essas revelações. E só quem também já experimentou na pele, na carne, essa manifestação do divino na vida, é capaz de compreender perfeitamente o quanto nós podemos ser desprezados, podemos ser julgados e repelidos, às vezes, pela própria família. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus hoje entra no nosso coração, mesmo que esteja fechado pelo medo, pela culpa ou pela dor.
Qual é a coisa que te deixa com o coração fechado, com a porta fechada? Observe que Jesus também entra e fica diante de ti e diz: a paz esteja contigo. Abra as portas. Deixa que ele nos toque, que ele entre com a sua misericórdia. E que possamos sair desse encontro com o Senhor renovados, fortalecidos e enviados para amar, para orar e para demonstrar a misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima. São Daniel Comboni, rogai por nós. Meus irmãos, fica aqui esse convite. Aproveite esse domingo da misericórdia da melhor forma possível. Se você, na sua paróquia, tem uma programação, se algum instituto religioso tem alguma programação e você tem como se aproximar, participe, aproveite. É um dia muito grandioso. Abra o teu coração e vá. Mas se não, busque lives, preferencialmente ao vivo. Vivencie esse momento. Está acontecendo o Misericórdia Brasil do Instituto Hesed. Uma grande alegria. Gente, como ontem eu me emocionei em vários momentos. Sempre que eu ouvia Padre Paulo Ricardo pregando, ou na recitação do Rosário. Maravilhoso. Que grande bênção que o Senhor derramou sobre nós. Obrigado, Senhor. Te amo, te louvo e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.